Olha, eu alertei ontem que quando o TRF4 anulou uma sentença da Gabriela Hart, a juíza do copia e cola, aquela plagiadora de sentenças, tinha uma segunda intenção por trás disso. E apareceu um fato novo. Na verdade, não apareceu. O fato estava lá, mas ninguém prestou atenção. Eu já vou falar sobre isso, mas se você é contra essa corja aí que se apossou do Brasil, se inscreve no canal. Já somos mais de 100 mil pessoas, então traga um amigo para o canal se você já for inscrito. E se não for, se inscreve agora e não esquece de curtir o vídeo. Agora vamos falar sobre isso e sobre o que o Lula deveria fazer para se livrar desses bandidos que estão perseguindo ele. Não estou falando que esses juízes são bandidos, nem posso, mas a gente sabe que ele está sendo perseguido por uma corja de bandidos que deram um golpe para ele não participar da eleição. Pois bem, o TRF4 anulou uma sentença da Gabriela Hart, falei disso ontem, a juíza do copia e cola, porque ela copiou e colou. E o TRF4, na decisão, falou que é inadmissível uma magistrada copiar uma sentença sem sequer indicar a fonte. Porque uma coisa é ela copiar e falar, não, de acordo com uma outra sentença aqui, ó, estou pegando esse trecho aqui, colocando aqui para embasar a minha sentença aqui, tá vendo? Estou pegando uma fonte. Outra coisa é ela simplesmente copiar, colar, errar nome de pessoas, errar partes importantes do processo e dar a entender que ela nem sequer trabalhou. Pois bem, essa anulação de sentença, os advogados de defesa que conseguiram anular uma sentença dela, um deles é o Diogo Castor de Matos. Diogo Castor de Matos, ele é primo daquele procurador da Lava Jato, que a Vaza Jato mostrou áudios dele, de que ele pagou um banner que ficava, um outdoor, que ficava na frente do aeroporto de Curitiba. Todo mundo que chegava em Curitiba de avião, ou seja, as pessoas mais ricas, a elite, a gente que não é elite também usa avião, mas a elite usa, chegava, a primeira coisa que você via chegando em Curitiba, saindo do aeroporto, era um banner dizendo: o Curitiba agradece, bem-vindo à República de Curitiba, aqui a lei é para todos, e era a foto assim dos procuradores, e isso foi pago por um dos procuradores, que é o primo desse advogado que conseguiu a anulação da sentença no TRF4. Tá vendo como é tudo misturado? Um procurador tem um primo que é advogado, esse advogado defende réus da Lava Jato, mas esse processo estava no TRF4 e eles anulam para a juíza, que é a juíza do copia e cola. Tá tudo interligado. A Lava Jato está sempre junto, eles estão em todas as esferas, eles são procuradores, são advogados, tem juiz, tem desembargador, tá tudo junto, tem ministro no STF, né? A Raul Ru, Faquinha é nosso, então literalmente eles têm um ministro porque é deles. O Dallagnol falou, Faquinha é nosso, pertence a nós. Então, tem uma armadilha aí. E a armadilha, eu falei ontem, a armadilha é: os processos do Lula estão todos errados, são vários erros judiciais. Vai chegar numa instância superior, no STF, provavelmente, porque o STF não vai permitir isso. Talvez o STJ permita, mas o STF com certeza não. E vai ser anulado. Vai acabar sendo anulado porque o juiz Sérgio Moro é suspeito, isso está para ser anulado muito em breve. A juíza Gabriela Hart é suspeita, ela copiou e colou uma sentença, cometeu plágio. Tem vários erros processuais, tanto dessa juíza quanto do Sérgio Moro, então ia acabar sendo anulado. Eles iam perder tempo, iam perder talvez anos e anos e anos para chegar o processo no STF, para o STF julgar e depois falar: não, volta tudo para a primeira instância, volta tudo do começo, porque está tudo errado. Então o que acontece? Se eles anularem agora, eles não perdem esses anos. É o que se diz, a gente entrega o anel para não perder os dedos. É o que a Lava Jato está fazendo. E agora a gente vê que, como advogado é primo de um procurador da Lava Jato, tá tudo ali, não de qualquer procurador, de um procurador que apareceu na Vaza Jato, apareceu o áudio dele na Vaza Jato, um dos poucos áudios que apareceram até agora, foi do primo desse advogado, que é procurador. E o problema do Lula é o seguinte: os processos dele vão voltar, e vão voltar para Curitiba. Ele vai ser investigado pelos mesmos procuradores que cometeram vários crimes contra ele na investigação, pelo Deltan Dallagnol, que cometeu crime de prevaricação, porque o processo do Lula deveria ir para São Paulo, e essa é a saída do Lula. Ele tem que entrar com mais liminares, mais pedidos no STF, para que os processos dele sejam julgados em São Paulo. O Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro cometeram juntos um crime, juntos em conluio, um crime que é de prevaricação. Eles sabiam que o processo do Lula não tinha nada a ver com a Petrobras, eles sabiam disso, eles não tinham indício nenhum de que o processo do Lula tinha alguma coisa a ver com a Petrobras. Quando eles ainda pensavam que o Lula podia ser culpado, no caso do Triplex e do sítio de Atibaia,
O Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, a Vaza Jato mostrou isso. Eles tiveram uma conversa e eles sabiam já, isso não tem nada a ver com a Petrobras. Mas eles omitiram isso e eles começaram a brigar, isso foi no comecinho de 2016, começaram a brigar com os procuradores de São Paulo porque eles queriam puxar os processos para Curitiba. Eles queriam continuar investigando o Lula em Curitiba. A última Vaza Jato também falou sobre isso um pouco. E os procuradores de São Paulo queriam investigar o Lula lá em São Paulo. E começou uma briga. Os procuradores de São Paulo diziam, os processos em Curitiba são apenas os processos que têm a ver com a Petrobras. E esse processo não tem nada a ver com a Petrobras. E os procuradores de Curitiba, com o Sérgio Moro em conluio, mentiram, e aí está o crime de prevaricação, e disseram, não, nós temos indícios, fortes indícios de que tem a ver sim com a Petrobras. E a Vaza Jato mostra que não tinha nenhum indício, eles estavam blefando. E aí, a última Vaza Jato mostra como eles enganaram a ministra Rosa Weber, e como eles eles foram até ela, e a Rosa Weber deu uma decisão que as investigações continuarem em Curitiba. Então o Lula tem que entrar com uma liminar para que volte para a Justiça de São Paulo. Porque o sítio fica em Atibaia, que é no interior de São Paulo, e o Tríplex fica no Guarujá, que é no litoral de São Paulo. Não tem como você ter processo sobre imóveis em São Paulo e o processo está em Curitiba, há horas e horas, são 17 horas de carro de São Paulo para Curitiba, você tem que pegar um avião, tudo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Imagina você ter uma casa onde você mora, e aí você tem um processo envolvendo a sua casa e o processo tem que ser em outro lugar. Não faz sentido nenhum, sem que tenha nenhuma ligação da sua casa ou do processo com esse outro lugar. Nenhuma das partes afetadas está lá. Nenhuma das partes afetadas no processo do Tríplex e do sítio de Atibaia está em Curitiba. Nenhuma. Então tem que ser em São Paulo. E em São Paulo, a Justiça de São Paulo, o juiz da Lava Jato de lá, já mostrou que ele é isento. Quando tem uma denúncia com alguma coisa, ele aceita. Quando tem uma denúncia sem provas, ele não aceita. Por mais que os procuradores lá, eles mostrem que eles querem perseguir o Lula, por quê? Porque tem processos contra o Lula que eles enviaram denúncia sem prova nenhuma, só falando, tem indícios, ele teria, talvez, não sei o que, não acharam prova nenhuma, o juiz falou, não, eu rejeito essa denúncia, me traz alguma coisa robusta, porque senão a gente perde tempo aqui. A justiça não pode aceitar uma denúncia contra alguém sem que a denúncia tenha pelo menos um forte indício, porque senão perde tempo, perde-se salários que são pagos com dinheiro público, do juiz, dos procuradores, de todo mundo que tramita o processo, faz a justiça ficar mais ainda atribulada com um processo que é inútil, para chegar no fim e falar, olha, ele está inocentado. Então, já corta no começo. Os procuradores, eles ficaram mais 2 anos investigando o Lula, entraram de novo para fazer a denúncia e o juiz de novo falou, não tem prova, arruma uma prova. Diferente de Curitiba. Em Curitiba, o Deltan Dallagnol falou um dia antes daquele PowerPoint, que foi o dia que ele apresentou a denúncia. Para quem não sabe como funciona a justiça, o procurador vê o indício de alguma coisa que ele acha que está errado, e ele é obrigado a investigar. Ele investiga, e a Vaza Jato mostrou que eles cometeram vários crimes durante a investigação. Eles quebraram sigilo fiscal até dos seguranças do Lula, da Marisa Letícia, da esposa do Lula, que faleceu, de sobrinho do Lula, de gente da família, de todo mundo, ilegalmente, tudo isso ilegalmente, porque quando se quebra o sigilo, a pessoa fica sabendo. Eles fizeram isso ilegalmente com um amigo que eles tinham na Receita Federal. E aí, mesmo assim, eles não acharam nada. E aí fica difícil. Grampearam o Lula, grampearam os advogados do Lula. Chegou no dia da denúncia, um dia antes daquele PowerPoint, em que o Dallagnol dizia que o Lula era ele era o chefe do Petrolão, o chefe de todo o esquema. Engraçado que os maiores beneficiários eram do PSDB, eram do MDB, da parte da oposição ao PT, mas o chefe era o Lula. O Serra ganhou 23 milhões da Odebrecht, o Aécio ganhou mais não sei quanto, mas o chefe é o Lula. Ridícula a denúncia dele, já dava para ver que era ridículo. E um dia antes ele dizia para o Moro, olha, eu não estou confiando aqui, a gente não tem indícios suficientes, a denúncia está fraca. Então, mesmo cometendo tantos crimes, eles não conseguiram achar nada contra o Lula. Então, se o Lula, esses processos forem anulados e o Lula voltar a ser julgado, investigado e julgado em Curitiba, a gente já sabe como vai terminar. Porque tem gente que diz, depois do que o Sérgio Moro fez, todo mundo vai ficar olhando, todo mundo vai ver se alguma ilegalidade será cometida. Gente, o Sérgio Moro saiu, virou ministro do Bolsonaro, todo mundo ficou claro que o Sérgio Moro só prendeu o Lula para que ele não participasse da eleição, porque ele queria que o PSDB ganhasse. O PSDB, porque eles só roubam, os políticos mais famosos do PSDB estão todos
com problema na justiça, não que seja o partido inteiro, mas estão todos com problema na justiça, não chegou. Quem chegou foi o Bolsonaro, que conseguiu surfar no antipetismo de maneira mais eficaz, bem mais eficaz que o PSDB. E aí o que aconteceu? Ele virou ministro do Bolsonaro, que ganhou, ficou claro. Aí chegou uma outra juíza, Gabriela Hart, atropelou todos os prazos processuais, não deixou o Lula fazer as alegações finais depois do delator, e por isso o processo também é outro indício para o processo ser anulado. Tem 3 indícios para o processo do sítio de Atibaia ser anulado. As alegações finais, que a Gabriela Hart podia simplesmente dar mais 10, 15 dias para os advogados do Lula, mas como ela estava com pressa, ela não deixou, ela copiou e colou, já é o segundo indício para ser anulado, e tem também a suspeição do Moro, porque foi ele e depois ela não deixaram o dono do sítio, o depoimento do dono do sítio. Ele fez um depoimento, inocentou o Lula, ele mostrou os comprovantes que ele pagou o sítio, de tudo, e não levaram em consideração o depoimento dele, porque se levasse, não haveria nenhum indício ou nada juridicamente para condenar o Lula. Então fizeram o quê? Vamos anular esse depoimento aqui, porque esse depoimento inocenta o Lula. Se o dono do sítio diz, o dono sou eu, mostra os comprovantes de que ele é o dono, mostra que ele mora lá, que a família dele usufrui do sítio, que o Lula vai lá com um amigo, não tem como você culpar o Lula e falar que o Lula é o dono do sítio. Inclusive, eles deixaram o dono do sítio pôr o sítio à venda. Então, se é do Lula, como é que outra pessoa pode vender e levar o dinheiro? Não tem como. Aí, fica claro que se ele for julgado de novo em Curitiba, o Lula vai ser condenado sim, e não interessa se está todo mundo olhando. Os antipetistas, eles dão risada. Quando o Moro fazia alguma coisa legal contra o Lula, eles davam risada. Eles acham bonito, acham legal. Então, não pode o Lula ser julgado lá. O Lula tem que entrar com uma liminar para que ele seja julgado em São Paulo, ou por algum juiz isento. Imagine em Curitiba, de novo, tal Deltan Dallagnol, a Laura Tesler, aquela incompetente. Quem diz incompetente não sou eu não, foi o Sérgio Moro que chamou ela de incompetente. Então, se o Sérgio Moro, que era chefe, diz, tá dito. A Monique Schecker, que é aquela que até ela comemorou a invasão na Embaixada da Venezuela, tem várias frases dela, uma pior que a outra. O Castor de Matos, que é primo desse advogado que conseguiu a anulação de uma sentença dessa juíza do copia e cola, que é esse Castor de Matos, ele é o procurador que fez aquele outdoor, que pagou pelo outdoor. Então, são todos suspeitos para investigar o Lula. E estão todos assim com o juiz de Curitiba, que é o Bonat, escreve Bonat com um T mudo no final, eu acho que se fala Bonat, eu não sei. E esse juiz, ele já mostrou que ele vai perseguir o Lula. Ele mandou bloquear 74 milhões de bens do Lula. Para quê? Para dar manchete. Ele sabe que o Lula não tem 74 milhões de bens. Ele sabe que nenhum dos processos do Lula envolve tanto dinheiro assim. Mas ele inflou o número lá para cima. Para quê? Para dar manchete. Porque aí quando a Globo noticia ali na capa, Justiça manda bloquear 74 milhões de Lula, dá a entender, quem lê a manchete, que o Lula tem 74 milhões. Aí de onde é que ele tirou tanto dinheiro? Aí roubou. Não. Foi o juiz que inflou um número para dar manchete. Ele está perseguindo o Lula. Quando saiu a Vaza Jato mostrando que o Sérgio Moro fez um vazamento extremamente seletivo, que ele grampeou o Lula e os advogados do Lula, esse juiz tentou justificar. Como é que você justifica um juiz grampear até os advogados de defesa? Um juiz que fazia conluio com os procuradores. Então, ele faz conluio com o procurador, ou seja, o processo já está viciado, e ele ainda grampeia a outra parte para ter certeza das estratégias antes deles. Quando saiu essa notícia, esse juiz, que é o atual juiz da Lava Jato em Curitiba, disse que não, ele tentou justificar, falou que a culpa não era do Moro, era da Polícia Federal que só seguia ordens do Sérgio Moro, veja bem. Falou que a culpa era da Polícia Federal e tentou justificar porque o Sérgio Moro vazou só um áudio, que era o único áudio que dava a entender uma versão diferente da história, dava a entender que o Lula queria ser ministro para obstruir a justiça, quando ele queria ser ministro para ajudar o governo Dilma e não para obstruir a justiça. Então, a gente já vê que esse juiz, ele tem um lado, ele está do lado da Lava Jato, do Sérgio Moro, assim como a Gabriela Hart, assim como a Carolina Lebos, que é aquela juíza que era carcereira do Lula, não deixava o Lula dar entrevista, não deixava o Lula receber visita, ela deixou o Eduardo Cunha receber 400 visitas em um ano, e o Lula não podia receber nenhuma no começo. Aí protestaram, ela começou a deixar um pouco. Então, ou o processo do Lula muda para São Paulo, ou mudam-se todos os juízes e procuradores e coloca gente séria para investigar o Lula. E eu acredito que ele seja inocente, porque cometeram vários crimes na investigação e mesmo assim
não chegaram a nada, não mostraram uma prova, um áudio do Aécio Neves. Você tem um áudio dele pedindo 2 milhões e você tem o vídeo da JBS lá, da pessoa entregando os 2 milhões. Você tem o Temer pedindo meio milhão e tem o vídeo do deputado Rocha Loures, que nem está preso, pegando a propina. Você tem tudo isso. Do Serra tem uma conta dele na Suíça, do Eduardo Cunha, tem até a foto do passaporte dele lá que o Banco Suíço enviou. Do Lula não tem nada, não aparece absolutamente nada. Então, é muito difícil acreditar que ele seja culpado não só desses 2 crimes, mas de outros, porque quando investigam uma pessoa toda a vida, grampeia até os advogados de defesa, grampeia essa pessoa por 3 meses, e não é que ele estava grampeado, ele sabia que estava sendo grampeado, não sabia, ele falou com todos os amigos dele, com todos os aliados políticos, com os advogados falando com outros, e não aparecia nada contra o Lula. Então era bem difícil o trabalho deles investigar o Lula. Eles tinham que contar o quê? Com a mídia. E era só isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Se você já for inscrito, chama um amigo esquerdista e diz: se inscreve aqui no Plantão Brasil e vamos fazer oposição sempre juntos. Falou!